Com esse papo de Ratanabá e civilizações antigas, eu fiquei me perguntando. Ok. Os Murius seriam então a primeira civilização do mundo, que provavelmente nunca existiram. Mas isso não quer dizer que não existam tribos e civilizações que possuem pouco ou praticamente nenhum contato com a nossa civilização. Mas como será que eles vivem, né? Será que eles são agressivos? Sai, Lazaré! São perigosos? Enfim, sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre as tribos mais isoladas e perigosas do mundo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia? Vou cumprir minha parte, não foi longe demais. Os Surmas. Os Surmas são um povo que ocupa uma área pequena no sudoeste da Etiópia, né? Eles evitaram e ainda têm evitado o contato com povos civilizados durante décadas, né? Para quem não liga o nome à figura, com certeza você já deve ter visto, né? Eles são aqueles conhecidos por usar uma espécie de disco que envolve toda a parte inferior do lábio. A tribo vive em grupos de aproximadamente 100 pessoas e não mantém contato com a civilização há pelo menos uns 30 anos. Eles têm vivido ao longo dos séculos de uma forma bem primitiva, dependendo quase que exclusivamente da pecuária, enquanto que colonizações, guerras mundiais e lutas pela independência vêm ocorrendo ao seu redor. Um fato interessante é que os primeiros a manterem contato com os Surmas foram médicos russos na década de 80. Eles eram considerados e chamados pelos Surmas de mortos-vivos, né, por causa da cor da pele deles ser bem branca. Olha o demônio! Curiosamente, segundo informações, eles usam uma... Aí já é demais, né? Eles usam armas AK-47 para proteger o gado. É um presentinho bacana aí que os russos deixaram para eles, né? Vai dar espelho de presente? Não, dá um AK-47. Bom, lá existe um duelo cerimonial chamado de luta de vara. E calma, sei que você pensou bobeira aí agora, mas calma aí. Bom, geralmente são feitos por rapazes para obterem o respeito de suas famílias, da comunidade e também das novinhas, das gatinhas. As lutas normalmente acontecem entre duas aldeias na época da colheita. É uma grande atração, né, para todas as comunidades, lota muito, é um grande evento. O triste é que muitas vezes essas lutas acabam em tragédias, já que atritos antigos entre as tribos acabam vindo à tona, então eles acabam levando isso pro evento ali, pro campo de batalha, né? Uma coisa acaba virando uma coisa pessoal e eles acabam utilizando aí armas de fogo, enfim, e acaba aí matando o seu inimigo. O cara levou o pessoal, né? Levou o pessoal. É essa fita, mano, que eu tô brabo. Tribo dos Homens Esqueletos. A isolada tribo Ximbu, ou Simbu, é uma das tribos mais famosas que vivem em Papua Nova Guiné. Ela é composta aí por pessoas que pintam o corpo em forma de esqueleto, além de ser famosa por sua dança característica pintados da mesma maneira. Os jovens pintam os seus corpos de preto com ossos brancos para poder lembrar os mortos, né? Em um país onde existe uma constante tensão pela conquista de territórios, a dança de esqueletos dessa tribo surgiu para intimidar outras tribos rivais. Pelo fato deles serem tão remotos, pouco se sabe sobre suas vidas, né? Diferentemente de outras tribos que a gente está falando aqui no vídeo, essa tribo aí dos esqueletos dançarinos, eles aparentemente não são agressivos com pessoas que vão até eles para visitá-los, né? Mas vale a menção aqui pela maneira incomum como eles vivem. Tribo Korowai. Nas cabanas suspensas das árvores de Papua Nova Guiné vive uma tribo bem comum chamada de Korowai. Esse povo é o último grupo conhecido por ter uma dieta, se a gente pode dizer, meio peculiar, meio diferenciada. Os Korowai, eles são adeptos ao canibalismo. Agora fiquei com medo. Não é exercido essa prática o tempo todo, de forma indiscriminada, mas quando acontece, o serviço é bem completo, né? Eles só não comem os dentes, o cabelo, as genitais, unhas e ossos. Ah, bom. Mas eles fazem isso por um motivo, né? Quando alguém da comunidade adoece e começa a morrer,
eles creem que essa pessoa foi possuída por um demônio assassino que está a devorando por dentro. Caso ela sussurre um nome enquanto ela está quase morrendo, acredita-se que o indivíduo está mencionando aí o nome desse demônio, né, que seria Kakua, e que então supostamente seria o demônio dentro do corpo dela e disfarçado. Tô cagado. Bom, para eles, né, o Kakua é uma espécie de demônio, um bruxo, enfim, que seria o causador então desse problema no enfermo, né? O pobre coitado é então morto, né, com uma flecha de osso de uma ave nativa. Engraçado que tá doente, aí para curar a doença do cara que tá possuído pelo demônio Kakua, eles matam. Mas daí aí se você mata a pessoa, você mata a doença também, né? Deve ser isso. Gênio! Bom, depois de morto, né, eles são desmembrados, no caso cozido e servido para a comunidade. A tribo não acredita que está comendo uma pessoa, mas sim o próprio demônio Kakua. Nessa cultura, o canibalismo é como se fosse um ato de justiça, né, que vinga a pessoa que foi atacada por esse tal demônio, né? O problema é que os Korowai, eles não conhecem a medicina moderna e o ambiente selvagem onde eles habitam acaba deixando eles vulneráveis a diversas doenças, como malária, tuberculose, né, mantendo então a expectativa de vida deles bem baixa. Já o homem branco é pouco conhecido por esse povo e é chamado de Laleu, que significa demônio branco. Tribo Huaorani. Os Huaorani, eles vivem nas selvas do leste do Equador, né? Trata-se de um grupo de aproximadamente umas 4.000 pessoas que se alimentam basicamente de macacos. É isso mesmo que você ouviu, né? Eles são caçados ao uso de agulhas envenenadas lançadas a partir de armas de sopro, né? Os Huaorani, eles possuem várias características incríveis e peculiares, né? Por exemplo, os integrantes dessa civilização indígena, eles possuem os pés totalmente diferente do resto da humanidade. Seus pés são consideravelmente tortos, o que faz com que seja mais fácil para eles, né, conseguir subir em árvores para poder perseguir então esses macacos. Durante muitos anos, esses nativos equatorianos, eles viveram de acordo com a sua cultura, totalmente intocados pela civilização externa. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, parece que eles vêm sendo aí cada vez mais afetados pelo desmatamento, o que acaba fazendo com que os Huaorani eles entrem cada vez mais adentro, né, nas profundezas da floresta para escapar disso aí, né? Então proteger os Huaorani é um dever levado muito a sério lá pelo governo do Equador. Os sentineleses. Os sentineleses eles vivem na ilha de North Sentinel, na Índia. O nome eles deram à tribo justamente por causa da ilha. A gente até já fez um vídeo bem antigo aqui no canal falando sobre eles, né? Que é uma tribo muito agressiva, né? E é simplesmente porque, na realidade, ninguém sabe como eles mesmos acabam se chamando. Então, eles deram esses nomes aí. Tanto que eles falam também da Ilha Sentinela, né? Que é conhecido como Ilha Sentinela. Bom, o mistério que ronda a tribo é tamanho que não se sabe nem a língua que eles falam, né? Eles especulam que é uma língua própria, um dialeto próprio deles lá que ninguém mais conhece. E não dá para saber também exatamente quantos são, já que ninguém entra lá. É um mistério aí. Né, o que é um fato é que eles são muito isolados, né, e muitas vezes eles não admitem a visita de ninguém, são muito agressivos. Bom, para alguma pessoa que tenta entrar na ilha, né, eles são recebidos aí à base da flechada, né, qualquer tipo de contato aí, de invasão da parte exterior é recebido assim com violência, né? Fora isso, eles são uma das últimas tribos que não foram influenciadas de maneira nenhuma pela civilização moderna, então eles vivem lá de maneira primitiva, totalmente do jeito deles mesmo, sem nenhuma influência externa. Isso é muito louco também. Bom, pra vocês entenderem um pouquinho da agressividade deles, né, em 2019 a gente contou essa história, inclusive, né, um missionário americano chamado de John Allen Shaw, ele viajou por conta própria para a Ilha Sentinela para tentar evangelizar as pessoas, né, dessa tribo aí. A tentativa dele acabou não dando certo, né, deu bem ruim, inclusive. Ele acabou sendo assassinado pelos indígenas que não gostaram, né, da presença dele na área aí deles, né? Pra você ter uma noção, o corpo dele nunca foi recuperado. Um fato curioso também que ocorreu com os sentineleses é que em 2004 a ilha onde eles vivem, né, foi atingida por um tsunami que varreu praticamente por completo o local. Então foi ali alguns helicópteros, né, para ver como que eles estavam, e surpreendentemente eles estavam lá, estavam bem, né,
muito louco, sem querer saber do resto do mundo, né? Até hoje não se sabe como que eles sobreviveram a essa catástrofe e meio que o governo isola um pouco essa área, né? Pra justamente evitar, eles meio que protegem também essa tribo pra evitar que outras pessoas entram lá. Até mesmo porque você imagina, galera, se vai alguém de fora nessa ilha aí, eles nunca tiveram contato com o mundo externo. E aí vai alguém, leva uma doença lá pra eles que... né? Ou então entra em contato com uma doença que eles têm imunidade, ou então leva uma doença pra eles que a gente tem imunidade, mas eles não, e acaba dizimando ali, imagina, uma população inteira, né? Então é um negócio meio delicado, mas eu acho que o melhor a se fazer é deixar eles ali mesmo, do jeito deles, né? Não sei. Essa é a minha opinião, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Claro que existem mais tribos aí também que a gente poderia falar, né? Mas a gente deu ênfase nessas para o vídeo não ficar tão grande assim. Se vocês quiserem também, a gente fala sobre essas tribos isoladas, isoladamente, sobre cada uma delas, faz um vídeo um pouco mais aprofundado, da qual vocês mais acharam interessante. Então comenta aqui embaixo qual dessas tribos você mais achou interessante, curiosa, a mais assustadora talvez, comenta aqui, quem sabe a gente traz um vídeo falando só dela, beleza? Beleza! Me segue lá no Instagram, @marcelonilos, pra você mandar a sua ideia de vídeo, a gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal.